Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Vou mostrar para vocês como é feito o Bigam. A princípio é só um programa de 360, um site como qualquer outro, mas na verdade ele tem algumas peculiaridades, ele tem algumas vantagens em relação aos outros, que é, por exemplo, quando a gente passa o mouse a gente percebe que ele acompanha a geometria, tá vendo? Ele entende o que é essa almofada. Quando a gente anda com o personagem aqui, a gente sente uma movimentação que nas outras plataformas elas não têm. Quando a gente traz as imagens para o Biganto, a gente traz também a geometria dele, do apartamento, ok? Do modelo que a gente usou. Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu não incluo na modelagem, que eu deleto daí na parte de otimização. Por exemplo, esses notebook, esse óculos e tal, ele não existe na geometria aqui, tá? A geometria que a gente traz para o site aqui também, ela serve para aparecer aqui no 3D. Ela faz o apartamento ficar dessa forma aqui, com essa visualização. Aqui no 3D Max eu tenho um apartamento que foi utilizado para fazer esse Biganto. Então a gente já percebe o seguinte, a gente percebe o que? Ele tem um background, um BG aqui, certo? Tem o sol e ele tem as câmeras. As câmeras equi-retangulares, aquelas comuns. E a gente percebe também que está faltando a segunda parte desse apartamento, né? Desse modelo, que era para ficar todo aqui, nesse pedaço. Primeiro, antes de fazer essa modificação, antes de começar a trabalhar nele, eu preciso explicar que ele existe dois passos para o Biganto, tá? Para ficar pronto. A gente precisa de ter todo o empreendimento, todo o nosso modelo em um único arquivo, primeira coisa. E a gente vai colocar as câmeras do Biganto. Não vai ter mais essas câmeras aqui retangulares aqui do Corona, ok? A gente vai usar câmeras do Biganto. A segunda parte vai ser a otimização. Então, a primeira parte eu vou mostrar. Primeira coisa, antes de tudo, vou selecionar todo o modelo, selecionar tudo que tem aqui na cena, vou agrupar, para não misturar com a minha segunda parte lá, né? Então vamos lá, vou dar um close aqui, vamos fechar esses grupos, vamos agrupá-lo. Vou chamar ele de parte 1. Isso aqui é a parte 1, ok? Beleza. Agora vamos importar a parte 2. Import, merge. Deixei aqui na área de trabalho pra gente, né? Apartamento quartos. Open. Vamos aguardar. Ok. Vamos dar merge. Apply. Auto rename. Ok. Ok. Temos aqui então a nossa segunda parte. Antes de qualquer coisa, eu dei merge aqui na cena e eu vou isolar essa segunda parte agora. Ok. Isolei aqui a segunda parte do projeto, né? E vou também agrupá-lo. Ok. Então eu vou falar que ela é a parte 2, tá? Beleza. A gente percebe o seguinte, temos dois backgrounds, certo? Quer ver? Eu vou até mudar a cor deles aqui, Esse daqui eu vou deixar verde. E a primeira parte eu vou deixar de outra cor. Essa primeira parte aqui eu vou deixar ela toda azul. Não, deixa verde. Então vai ficar verde e vermelho, os dois grupos, né? A gente pode perceber que vai ter dois backgrounds aqui. Por isso que eu agrupei, porque às vezes, na hora que junta essas duas partes, pode ser que venha duas iluminação global, né? Então, por isso que eu divido ele. Então, eu vou selecionar a parte verde aqui, né? Que é a segunda parte, vou dar Open e vou tirar esse background daqui, porque eu quero ficar só um só, senão pode ser que dê problema, né? A gente já deletou o segundo background, né, para não ficar duplicado. Outra coisa que eu fiz também foi abrir o grupo, né, esse segundo grupo aqui. Por quê? Agora a gente vai deletar todas as câmeras, porque a gente não precisa mais dela.
câmera. Vou selecionar com o botão direito, Select Similar. Vamos ver. Agora a gente vai inserir a nossa câmera do Biganto, ok? Onde eu consigo essa câmera do Biganto? Na verdade, ela é um plugin. Então, a gente vem aqui no site do Biganto. Tem essa parte aqui chamada Knowledge Base. Essa parte é onde ele ensina a mexer com o Biganto. Então, a gente vem aqui, ó, Setup. Ele fala que arraste e solte a ferramenta de câmera Virtuaster para a sua cena. Vou clicar aqui. Ó, ele já me dá aqui o plugin que eu vou arrastar para o Max. Vou arrastar ele para o Max. Arrastei. Ok. Como funciona? Aqui a gente tem que criar pontos. Lembrando que em uma cena a gente pode usar no máximo, no plano atual, tá? A gente tem utilizado até no máximo 100 pontos. Num apartamento desse, eu sugiro que use umas 50. E também cada ponto, de um ponto para o outro, a gente tem que usar em torno de 1,5 m a 3 metros, tá? Essa é a sugestão do site lá do Biganto, ok? Então eu vou começar aqui, vou começar colocando os pontos, ok? Então tá, começo colocando aqui na entrada, certo? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Ó, aqui eu percebo que tem uma bancada, né? Então eu já coloco um aqui no meio, ó, tá? Porque esse daqui do meio eu posso depois vir para o outro ponto aqui. Posso colocar mais um ponto aqui também, né? Vou colocar um aqui na lavanderia também. Ó, já vou colocar mais um aqui. Ó, e eu tento seguir uma malha, né? Ó, consegue ver? Eu vou seguindo com um padrãozinho aqui, tá? Bom, pessoal, aparentemente eu terminei os meus pontos aqui, tá? Coloquei pontos em todos os ambientes. Preciso de selecionar todos os pontos. Select Similar. Ok, veio todos aqui. Eu tenho 52 pontos. Ficou na média, né? Que eu tinha falado 50 pontos. Eles têm que ficar numa altura, na altura dos olhos. No site do Biganto, ele pede para colocar 1,5 m, tá? Então eu tenho seguido essa regra aí, ok? Ó, estão na altura de 1,50 m, ok? E agora a gente vai Create Camera. Vamos criar a nossa câmera do Biganto. Ok. Percebe? Ele criou a câmera e ele também criou frames aqui embaixo. Você percebe então que o Biganto ele se comporta como um vídeo, né? Para quem já fez vídeo dentro do 3ds Max, vai lembrar que a gente mexe aqui nessa parte dos frames, né? Então, ó, vou passar aqui para o segundo frame, por exemplo. Tá? A gente tá vendo? A gente percebe que a gente vai passando e a câmera vai andando de acordo com o número do point que a gente criou, né? Por exemplo, eu vou clicar nesse point aqui, ó. Ele é o point 11. Provavelmente ele está aqui no frame 11. Olha lá, ele é o frame 11. Então isso é muito importante. Os points a gente não pode renomear eles, tá? O que eu preciso fazer agora? Setar a configuração de render para a gente soltar o render com essa câmera, tá? Então, de novo, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, ainda com o plugin do Virtuaster do Biganto, né? Select Camera. E com isso daqui selecionado, ele pede para a gente selecionar a nossa câmera da cena. Então, cliquei nela. Apply Virtuaster Render Settings. Clico nele e ele fala: as seguintes configurações foram aplicadas, né? Foi mudada a resolução de saída, né, para 9216 por 1536. Foi adicionado uma Corona Cam Mode no Physical Camera. E foi mudada a projeção para Cubemap. E o tempo de saída foi mudado de acordo com a câmera, né? Ok. Nesse momento eu já posso fechar esse plugin, ok? Vou fechar ele. Vamos vir aqui no F10, no Render Setup, né? A gente pode perceber aqui que já está configurado aqui, ó, o tamanho da câmera, né? Ele mudou automático para a gente.
Agora, para a gente renderizar essas câmeras, geralmente eu desligo o displacement, ok? Aqui já está configurado também, ó, do range do 1 ao 52, então vamos renderizar 52 frames. Aqui o Noise Level Limit, 6 é um tamanho bom, é um tanto bom, porque a gente tem que ter em vista também o tamanho da imagem. É recomendado que desligue também os sharpenings, tá? Esse sharpness e blur. Outra coisa que eu desligo, eu sempre desligo esses render elements. Eu desligo todos aqui, tá? Seleciono todos ali e venho aqui e desligo a caixinha do enable aqui e enable, tá? Então ele fica tudo off. O render output. Eu não renderizo com JPEG. Aqui também fala no site, aqui diz pra gente soltar preferencialmente com imagem padrão PNG e não JPEG, ok? Depois vocês vão poder olhar aqui com calma. Mas eu sempre mudo aqui para padrão PNG. Desliguem o Alpha Channel, ok? Senão ele pode ser que ele vai sair na renderização sem o céu. Então a gente deixa aqui nesse padrão RGB 24 bits mesmo, desliga o Alpha Channel, ok, e save. Beleza. Próximo passo é, então, se você quiser renderizar essa imagem do seu computador, você vai clicar em Render, ok, né? Eu coloquei como exemplo aqui no desktop para salvar as imagens no desktop, mas você pode selecionar onde você quiser. O correto é na rede, tá? Se você for soltar o render na rede, você tem que sim estar com a saída da imagem apontada para algum lugar de dentro da rede, dentro do servidor. Então vamos lá, vou mostrar aqui como que eu solto essa imagem na rede, tá? Então eu venho aqui em Target, coloco Submit to Network Render. E aqui geralmente eu mudo esse nome aqui, eu coloco underline 1, clico em RF16, coloco iniciar suspenso e coloco em Submit, só isso. Bom, agora que já temos as nossas imagens todas renderizadas, a gente precisa de fazer a segunda parte, que é a otimização do arquivo para ele ser enviado junto com as imagens, tá? Ó, tá vendo? A gente pode ver as colisões dele. Ó, tudo que tem colisão, ele tá com esse contorno vermelho aqui. É o arquivo otimizado que eu fiz lá no Max, tá? Você pode ver que aqui, por exemplo, né, não tem nem os pratos. Ó. Quando eu olho para cima, ele não tem os spots, por exemplo. Eu preservei aqui essa parede ripada, né? Mas muito dos elementos aqui, dos objetos na cena, eu deleto eles, eu não deixo. Eu deixo só os principais, assim, o que vai gerar mesmo uma geometria, tá? E você tem que ter essa noção também do que é necessário e o que não é necessário, tá bom? A primeira coisa que eu faço eu salvo todos esses pontos aqui. Eu dou o botão direito, Select Similar, e eu salvo essas câmeras, caso por algum motivo eu delete elas, tá? Então, Save Selected, área de trabalho mesmo, coloco o nome delas de câmeras. Bom, olha isso, pessoal. A gente vai otimizar essa cena, tá? Que é a mesma que eu estava trabalhando. Salvei as câmeras, como eu havia mostrado. E agora, então, vamos começar a otimizar ele. Antes de começar a otimizar, vou mostrar isso daqui para vocês. No próprio site do Biganta, aqui ele fala sobre a quantidade de polígonos que o modelo deve ter para trazer para dentro do Biganta. É obrigatório trazer o modelo, tá? Não dá para upar no site somente as imagens, tá? Tem que ter o modelo junto. É uma regra, tá? E aqui ele fala o seguinte, ó. O modelo não deve exceder 50 megas, ok? E não deve exceder de 200 a 300 mil polígonos. Então, nisso daqui, cara, a gente já tem um grande problema. Por quê? Guarda esses números aqui, de 200 a 300 mil K e não pode passar de 50 mega.
tá? O modelo que a gente vai trazer para cá, que é no formato OBJ, tá? Se a gente for ver, cara, a gente pode ter 200 a 300 mil polígonos. E aqui a gente tem 3 milhões, certo? A gente tem 3 milhões de polígonos e ainda temos um monte de coisa aqui que está em proxy, né? Então vamos lá, vamos começar isso daqui, porque é bem complicado. Então eu estou aqui na parte, no site do Biganto, na parte onde ele fala sobre preparar geometria para exportação. Eu vou baixar a ferramenta de exportação, que chama Biganto Virtuaster, essa daqui. Vou arrastar para dentro do Max, ok? Virtuaster Exporter Tools. Bom, vamos reparando nesses valores aqui, tá? 3.970.000. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, vou deletar tudo que tem Turbo Smooth. Ó, não deletei o objeto, deletei o Turbo Smooth dos modificadores, tá? Vou deletar também os Mesh Smooths, ok? Vamos deletar Chamfers. Vamos deletar Hair and Fur. Vamos desabilitar os Scatters. Sim, tinha uma parede aqui com Scatter, né? Corona Portals, vamos desligá-los também. A gente converte todos os proxies em Mesh, ok? Então eu vou clicar, essa daqui é a parte onde o Max geralmente dá uma travada. Pronto, a gente trouxe transformamos aqui todos os proxies em Mesh, ok? Vamos ver agora o tamanho que estão os nossos polígonos, quantos polígonos a gente tem na cena, né? A gente pode perceber que a gente tem 30 milhões de polígonos. E quanto que a gente precisa mesmo? A gente precisa de 300 mil. Então, a gente vai ter que trabalhar numa otimização aqui, né? Obviamente. Por hora, vou deixar esse plugin aqui de lado. E o que eu faço para otimizar? Primeira coisa que eu faço, eu deleto todas as vegetações aqui, ó. Esses vasos, coisas que são pesadas na cena, eu já deleto. Ó. Pratos, por exemplo, ó. Select Similar, vamos ver. Delete. Eu começo a deletar tudo. Até mesmo esse fogão aqui, eu deleto também, porque ele acaba fazendo parte desse objeto aqui, né? Ó, essas coisas aqui, ó. Só esse objeto que tem 190 mil polígonos. Vamos deletar ele também. Vou deletar aqui também esse daqui, ó. Tem 190 mil também. O que mais? Frutinhas aqui. Esse vaso. Outra coisa que eu faço é o seguinte. O Pro Optimizer, né? Então eu vou selecionar aqui, ó, essa mesa. Com as cadeiras aqui, né? Vou isolar elas. Veio o piso aqui também, que tem só 116 polígonos, então eu vou esconder ele. Hide Selection, ok? Temos aqui a mesa agora. A gente percebe uma coisa, ó. Aqui tem uma cadeira só, né? Só que se eu selecionar ela aqui dessa forma, a gente vai ter 8 cadeiras. Isso daqui é um problema que acontece quando a gente converte aqui o proxy para o mesh. Pode ser que dê algum probleminha na hora de importar, de converter, né? E eu não sei por qual motivo ele traz aqui pra gente 8 cadeiras iguais. O que eu faço geralmente? Eu posso vir aqui, ó. Eu posso vir. Se essa daqui tem 8 cadeiras, essa daqui também tem. Ó. Então, eu vou selecionar todas as cadeiras. É um truque que eu uso, tá? Selecionar todas. Agora com o Alt eu vou desselecionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou deletar as restantes. Deletei. Agora temos somente 8 cadeiras aqui. Beleza. Mas ainda não fiz o que eu queria fazer, que era selecionar todas elas, né? E fazer o Pro Optimizer. Primeira coisa, ela está em Mesh, né? Eu dou um Edit Table Poly. Nisso daqui a gente também ganha contagem aqui, tá? Então vamos lá, Pro Optimizer. Lembrando que não precisamos das texturas também nesse ponto aqui, tá?
na otimização. A gente não precisa de texturas, de mapeamento, não importa pra gente. O que a gente precisa é só do volume. Ó, tudo que eu estou selecionado ali tem 438 mil polígonos, né? 50. Ó, vou diminuindo aqui a contagem ali, tá? 30, 20, 10, 5%, 4%, 3%, 2%, 1%. Ó, percebo que no 1 ele já distorceu demais, ele bagunçou a malha ali, né? Então eu volto com 3% dos vértices aqui, né? Botão direito, Edit Table Poly. Cara, a gente ganhou aqui, ó, muitos polígonos, certo? Em torno de 200 mil ali, a gente ficou com 11 mil. Então isso é muito bom. Para otimizar mais ainda, você pode vir aqui, ó, seleciona cada cadeira daí no caso, né? E você coloca Quadrify, entendeu? E assim por diante. A gente vai ter que ir fazendo isso até essa contagem aqui de 29 milhões ficar em 300 mil. Tá? A gente vai se divertir bastante. Geralmente um apartamento desse aqui eu fico aí um dia inteiro. Tá? Menos um pouco, tá? Fico... Ó, daqui eu faço. Esses daqui foram os arquivos que eu otimizei. Botão direito, Hide Select, ok? Outra coisa é isso aqui, ó. Dentro desse armário tem um monte de roupas, ok? E roupa pesa muito, né? Então vamos lá, vou selecionar ele inteiro aqui. Só nesse armário aqui a gente tem 1 milhão de polígonos. Esse armário aqui ele tem 20 mil polígonos, né? Vou selecionar tudo que tem na cena aqui, né? Inclusive as roupas. Vou desselecionar o armário. Vou deletar nessa brincadeira aqui. Por que eu vou deletar as roupas? Porque quando a gente passar o mouse aqui no armário, a gente vai estar colidindo na real com o vidro do armário, não com as roupas lá dentro. Então não é necessário ter elas, ok? Então eu deleto aqui. Foi 1 milhão já, hein? Também Pro Optimizer. Como ele é uma geometria quadrada, né? É boa para otimizar, né? Ó. Opa. 10%, 5%. Aqui, ó, 5%, ó, ficou com 718 polígonos. Isso é muito bom. Agora eu escondo ele de novo. Vamos para os próximos e assim por diante, tá? Essas geometrias externas aqui eu preservo. Depois que você fizer tudo isso e você estiver lá com a sua contagem de polígonos bem baixa, é hora daí da gente separar tudo que é vidro na cena, tá? Por que é necessário isso? Para quando a gente fizer a movimentação dentro do nosso tour virtual aqui, ó, o vidro ele desliza, parece, né? Ele não fica com uma imagem chapada nele. E outra coisa que acontece também é o seguinte, quando a gente visualiza o apartamento em 360, a gente pode ver que eles têm transparência mesmo, né? Ó, em todos os vidros, ó. Então eu clico aqui dentro do plugin do Virtuaster, eu clico aqui em Make Transparent. Sim, a gente pode ver que ele adicionou um nome aqui na frente, né? Underline Glass. Aqui, por exemplo, eu tenho esse vidro, aqui também tem vidro, aqui também e aqui também. Então seleciona aqui por objeto, né? Por elemento. Então vamos lá, pegar isso. Vamos na de trás aqui para ver, aqui e aqui. E agora eu dou um Detach. Então com todos esses vidros selecionados, a gente pode ver aqui, ó, Object 13097, o nome dele, né? Quando eu clicar em Make Transparent, ele vai adicionar aqui o nome dele, né? Seleciono todos, Make Transparent. O que importa é esse nome no final, Underline Glass, que daí o Biganto vai entender que ele é um vidro. Outra coisa que a gente faz é isso aqui, ó, o background. A gente, obrigatoriamente, tá? Tem que escrever no final underline fake minúsculo. Aqui ficou maiúsculo, mas é minúsculo, tá? Underline fake. Isso daqui foi uma dica que o próprio pessoal do Biganto deu pra mim.
Aí, pessoal, fui trabalhando na otimização, né? E olha qual foi o resultado aqui. Tenho o apartamento extremamente otimizado, ó. Deletei todos os... Vamos ver aqui se tem a radial, né? Ó, ainda preservei os ripados aqui, ó, mas não existe mais nenhum objeto de decoração pequeno, né? Na cena. Ó, o sofá extremamente low poly. Tudo ficou muito low poly, ó. Aqui, por exemplo, esse exaustor aqui, ó, eu deletei ele e criei um cilindro em torno dele, né? Eu preservo o forro do teto, tá? Sempre a gente deve preservar o forro do teto. E assim eu consegui chegar, ter o valor menos de 300 mil polígonos, né? E agora, depois que você já fez a sua otimização do seu apartamento, conseguiu deixar ele aqui com os 300 mil polígonos, precisa de exportar essa geometria. O site do Biganto ele não aceita o formato Max, ele aceita só o formato OBJ. Clico em Save As, eu deixo ele com esse nome High Poly mesmo, tranquilo, e exporto. Olha lá o que ele vai fazer, ele vai transformar o OBJ. Terminamos aqui de fazer, eu já posso fechar esse aplicativo aqui e posso fechar também o nosso 3ds Max. Aqui na pasta do Max a gente pode ver o arquivo que a gente salvou, highpoly.obj, tá? Ó, ele ficou com 14 megas. E é esse arquivo que a gente vai enviar aqui para o Biganto e que ele sozinho vai criar esse tutor virtual e até mesmo o mapeamento das câmeras e tudo mais. Depois, o que eu faço é vir aqui e renomear os ambientes, né? Coloco cozinha, lavanderia, living, enfim, tudo mais, né? Na aba Floors aqui, eu coloco a planta baixa, humanizada. Temos aqui algumas outras opções, a gente pode colocar áudio, né? Esses shades é quando a gente adiciona imagens noturnas, aí eu adiciono outro shade e adiciono as imagens noturnas aqui, ok? É isso daí. E qualquer dúvida pode me chamar, eu estarei disponível também para ajudar, tá bom? Obrigado por assistir.